Vamos lá, gente, vamos dar continuidade, fazer mais questões aqui do ECA para o exame de ordem da OAB. Olha aí, ó, 11º exame de ordem da OAB diz assim, ó, no que se refere aos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, assinale afirmativa correta. Diz aí a letra A. Será adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil. E aí, gente, certo ou errado? Olha que maravilha, já é a letra que a gente marca corretíssima, é o que dispõe expressamente o artigo 198 do ECA, tá? Então, você vai adotar ali as regras do Código de Processo Civil, tá? Lembrando que o Código de Processo Civil foi atualizado recentemente, tá? Então, as regras do Código de Processo Civil vão ser aplicadas. Tá, é o que dispõe o artigo 198. Letra B. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a Defesa será sempre de 30 dias. Ô, rapaz, uma dessa daqui, hein? Falso, né? Então, a regra é que o prazo vai ser de 10 dias, salvo ali no caso de embargos de declaração, que vão ser 5 dias, tudo bem? Então, falso. Letra C, isso com base no artigo 198, inciso 2º. Letra C, é exigido o preparo para interposição dos recursos. Falso. Não é exigido o preparo, ou seja, você não precisa pagar as custas recursais, tá? É o que dispõe o artigo 198, inciso 1º do ECA. Letra D, os recursos não terão preferência de julgamento. Falso, terão sim preferência de julgamento e dispensarão o revisor. Então, tá, tem dois erros aqui com base no artigo 198, inciso 3º. Lembre que os processos que tramitam na vara da infância e da juventude são gratuitos, tá? Você não precisa nem, na sua petição, pedir ali os benefícios da justiça gratuita, tá? Porque já é gratuita, o litígio já é gratuito dentro da vara da infância e da juventude, tá? Você não vai pagar custas e emolumentos nem para distribuir a petição, nem para recorrer, salvo se você tiver de má fé. Se estiver de má fé, sim, você poderá ter ali a obrigação de pagar ali os honorários, tá bom? E pagar ali custas. Então, a letra A é a letra que a gente marca. Então, aí as fundamentações. Vamos para a próxima questão, 10º exame de ordem da OAB. Acerca da colocação da criança ou do adolescente em família substituta na modalidade adoção, assinale afirmativa correta. Letra A. A adoção extingue os vínculos pretéritos entre o adotado e a família anterior. Porém, excepcionalmente, no caso de falecimento dos adotantes, o poder familiar dos pais naturais poderá ser restabelecido se atender ao melhor interesse do menor. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, questão fácil, tranquila, com base no artigo 49, a gente vai entender que isso é falso. Por quê? Porque a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais, tá? Agora, essa primeira parte aqui está correta. A adoção extingue os vínculos pretéritos entre o adotante e a família anterior. Essa parte está correta, tá? Aí, porém, excepcionalmente, poderá ser restabelecido? Não. Em hipótese alguma, poderá ser restabelecido. É o que dispõe o artigo 49. Letra B. A adoção produz os seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença declaratória do estado de filiação. Porém, se o adotante vier a falecer no curso do procedimento, os efeitos retroagirão à data do óbito. Olha, pegadinha boa aí essa questão. E aí, certo ou errado? Falso. Com base no artigo 47, parágrafo 7º, essa sentença ela vai ser constitutiva e não declaratória, tá? A sentença que aduz a condição de adotante aos pretendentes, ela é constitutiva, ela não é declaratória, tá? Ela constitui um estado de filiação, tá? Então, se o adotante vier a falecer no curso do procedimento, os efeitos retroagirão à data do óbito, tá? Então, é o que a gente chama aí dessa adoção pós-morte, tá? E isso é uma exceção, né?
prevista ali no parágrafo 6º do artigo 42, tá? Em caso que dessa força retroativa pós a morte dos pretendentes. É o seguinte, imagina que a pessoa lá, um casal, estava ali num processo de estágio de convivência, tinha iniciado o estágio de convivência com aquela criança e adolescente, no curso do processo ficou claro que eles pretendiam adotar aquela criança ou aquele adolescente, e no curso do estágio de convivência eles falecem, tá? Batem o carro e morrem, tá? O ECA, ele traz a possibilidade dessa criança ou desse adolescente ser adotado por esse pai ou por essa mãe, né? Desses pretendentes, né? Adotantes que vieram a falecer no curso do processo. É o que a gente chama dessa adoção pós-morte, tá? Tendo, então, esse efeito retroativo da sentença, tudo bem? Então, letra B, falso, tá? Retroagindo, então, os efeitos à data do óbito, é possível isso como uma exceção no caso da adoção pós-morte, tá? Letra C, a adoção depende do consentimento do adotando, se maior de 12 anos de idade, e dos pais do adotando ou do representante legal deste ou do guardião legal ou de fato, na falta dos primeiros. E aí, gente, certo ou errado? E por quê? Olha, tá falso, com base no artigo 45, a adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, tá? Então, esse consentimento vai ser ali dos pais, né, ou do representante legal desse adotando, tá? O parágrafo 2º do artigo 28, ele vai dispor que, tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. Então, o maior de 12 vai ter que ter esse consentimento, tá? Então, essa questão, letra C, tá fácil porque ele diz assim, ó, a adoção depende do consentimento do adotando, se maior de 12 anos de idade, e dos pais do adotando, ou do representante legal deste, ou do guardião legal ou de fato. Olha, o guardião de fato, ele não vai opinar não, tá? Porque o ECA, ele não socorre o interesse do guardião de fato. O guardião de fato é aquele cara que pegou para criar, tá? Então, o guardião de fato não vai ser ouvido, que torna essa questão aí falsa. Letra D, a adoção produz os seus efeitos a partir do trânsito julgado da sentença constitutiva. Porém, se o adotante vier a falecer após inequívoca manifestação de vontade no curso do procedimento, os efeitos retrogerão à data do óbito. Perfeito. É o que a gente marca com base no parágrafo 6º do artigo 42 e no parágrafo 7º do artigo 47, tá? Letra D de dado é a letra que a gente marca. Então, aí as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 10º exame de ordem da OAB. Com relação à internação, observando o que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, assinale a afirmativa correta. Aí ele vem aí, letra A. Deve obedecer ao período determinado de 1 ano e meio, prorrogável por igual período, por atos infracionais praticados com emprego de violência. E aí, gente, certo ou errado? Olha, tá falso isso com base no parágrafo 2º do artigo 121. A medida socioeducativa de internação não comporta prazo determinado, devendo a sua manutenção ser reavaliada ali mediante decisão fundamentada no magistrado, juiz da vara da infância e do adolescente, no prazo máximo a cada 6 meses, tá? Então, é falso, porque não dá para a gente dizer aqui por prazo determinado de 1 ano e meio. É por prazo indeterminado, lembrando que a medida socioeducativa de internação pode durar no máximo até 3 anos. Tá? Alexandre, o que é que significa dizer que essa sentença é por prazo, que a medida socioeducativa de internação ela não comporta prazo determinado? O que é que significa isso? É que o juiz na sentença ele não pode dizer ali, aplica-se medida socioeducativa de internação por 1 ano, 1 ano e meio, como é aqui o caso, né, 6 meses. Não, ele vai dizer, aplica-se medida socioeducativa de internação, né, desse adolescente, e no prazo máximo a cada 6 meses, a equipe técnica ali vai estar encaminhando pareceres sobre a situação do cumprimento da medida
socioeducativa de internação para o magistrado avaliar se é caso de liberação ou se é caso de colocar ele numa semi-liberdade, né, numa semi-internação, melhor dizendo, né, ou não tem mais nenhuma medida socioeducativa, tá? Então, cuidado com isso. Medida socioeducativa de internação e de semi-internação, né, não comportam prazo determinado, tá? Letra B de bola. Deve obedecer ao período determinado de 1 ano. Não comporta prazo determinado. Prorrogar por igual período para atos infracionais praticados sem emprego de violência. Falso. Letra C, não comporta período determinado, beleza, e não pode ultrapassar o máximo de 3 anos, perfeito, independente do emprego ou não de violência no ato infracional praticado. Olha, e aí, gente, certo ou errado? Correto, tá? É possível que esse adolescente ele receba a medida socioeducativa de internação sem praticar violência à pessoa. Basta ele se enquadrar no inciso 2 e no inciso 3 do artigo 122. Ou seja, se ele descumprir de forma reiterada uma medida socioeducativa anteriormente imposta a ele, então ele pode receber essa medida socioeducativa de internação, tá? Então, não necessariamente ele precisa estar praticando uma conduta com violência ou grave ameaça à pessoa. Isso é o que dispõe o inciso 1º do artigo 122. Mas lembre que há 3 hipóteses de colocação em família ou colocação de aplicação de medida socioeducativa de internação, tá? Então, letra C é a letra que a gente marca, tá? Com base no artigo 121, melhor dizendo, 121, parágrafo 3º. Letra D, não pode ultrapassar o período máximo de 3 anos, quando o adolescente deverá ser colocado em liberdade, com o dever de reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos patrimoniais. Olha, não pode ultrapassar o período máximo de 3 anos, beleza. Quando o adolescente deverá ser colocado em liberdade, com o dever de reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos patrimoniais. Em se tratando de ato infracional com reflexo patrimonial, a autoridade judiciária poderá aplicar essa medida de obrigação de reparação do dano que está prevista no artigo 116, que é uma medida socioeducativa, determinando que o adolescente ali ou restitua a coisa, ou promova o ressarcimento do dano, ou então, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Mas, se esse adolescente não puder, se esse adolescente ele não tiver condições de reparar o dano, essa medida não vai ser aplicada, o que torna esse item, então, falso, beleza? Então, letra C é a letra que a gente marca, tá? Então, aí, as fundamentações, porque isso é o que importa no nosso estudo, você saber a fundamentação de cada item, tá bom?